Bem, queridos amigos, sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião para o estudo do Evangelho narrado por Mateus do Novo Testamento. Vamos começar, além de agradecer a presença dos amigos, também aqui agradecendo a presença dos amigos espirituais. Oi, Thelma! Agradecendo a presença dos amigos espirituais e vamos então fazer uma prece, não é? Para nos harmonizarmos aqui entre nós, não é? E entre os dois planos, a fim de que possamos dar início ao nosso estudo. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos abre na nossa vida, principalmente de estarmos podendo nos aproximar da Tua Palavra à luz da doutrina espírita, Senhor. Que as Tuas bênçãos possam estar sempre em nós e entre nós, amparando em especial, sempre te pedimos, os nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento. Senhor, abençoa todos aonde quer que estejam. Obrigado por tudo, Mestre, graças a Deus. Bem, na semana passada iniciamos então o nosso estudo sobre o Evangelho narrado por Mateus do Novo Testamento. Vimos até o capítulo 2, versículo 12. Então vamos começar hoje pelo capítulo 2, versículo 13. Lembrando, não é, que Jesus nasceu, os magos foram visitar Jesus, levaram presentes e, a destacar, foram buscar Herodes, que era o rei à época. Então, quando Jesus nasceu, ainda não havia o domínio dos romanos. Havia um rei, que era Herodes, que mandava em todos os domínios. Depois, os romanos dominaram a região e o domínio foi dividido em três. Os três filhos desse rei ficaram responsáveis por três regiões. A região foi subdividida porque os romanos, não é, muito inteligentemente, não iam concentrar ali o poder na mão de ninguém, porque os romanos, eles dominavam, mas mantinham a infraestrutura do local, tanto a administração local quanto a religião local. Muitos dominadores não permitiam, mas os romanos sempre permitiram que isso acontecesse, que continuasse acontecendo. Quando Jesus nasceu, então, era esse Herodes o Grande, que tinha um grande medo de ter seu trono usurpado. Ele então pediu aos magos para que, quando eles descobrissem aonde estava o Messias, o Salvador, que viesse contar a ele, porque ele também queria ir lá prestar homenagem. E aí os magos foram avisados em sonho de que não voltassem para avisar, porque Herodes não tinha nenhuma boa intenção com o pequenino. Eles então deram a volta por outro lado e partiram para a sua terra natal. É aí que vamos começar então no capítulo 2, versículo 13. Depois que se afastaram, então quem se afastou? Os magos foram embora. Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: levanta-te, toma a criancinha e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar a criança para matá-la. Assim levantou-se, no caso quem? José, tomou a criancinha e sua mãe, Maria, de noite, e retirou-se para o Egito. E é interessante que nós não vemos José fazer nenhuma pergunta para o anjo. O que o anjo disse está dito, é o suficiente, ninguém discute com alto. A gente faz a mesma coisa, né?
nos vêm ideias para nós fazermos certas coisas positivas na vida e a gente não discute, a gente acata, mas como? Eu vou ter que procurar? Mas foi ele que pisou no meu calo. Ah, mas eu que vou? Mas não fui eu que comecei. A gente às vezes discute diante de uma ideia contemporizadora. Mas vejamos que aqui o nosso José não discutiu. Ele ouviu e obedeceu prontamente. No versículo 15 continua: permaneceu lá no Egito, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta. Então, sempre que foi dito alguma coisa, o Senhor disse alguma coisa através do profeta, os profetas eram médiuns, e ele faz referência, lembrando que a gente disse na semana passada, da preocupação de Mateus em calçar a vinda do Messias, as predições dos profetas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a Torá, né? Então é a referência de lei divina que os judeus têm. Então, embasando, né, já que a vinda do Messias foi predita no Antigo Testamento. E Mateus tem esse interesse em provar que Jesus é o Messias, já que ele está escrevendo originalmente aqui essa narrativa do Evangelho para os judeus. Permaneceu lá até a morte de Herodes para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Então foi para lá mesmo que eles seguiram. Poderiam ter se escondido em tantos outros lugares. Por que foi o Egito? Assim tinha sido predito no Antigo Testamento. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, enfureceu-se ao extremo e mandou eliminar todas as crianças em Belém e em todo o seu território. O território dele era toda a antiga Palestina. Era toda a antiga Palestina. Mandou então que todas, vamos voltar ao texto, em todo o seu território de 2 anos para baixo, de acordo com o tempo que averiguara junto aos magos. Não vamos esquecer que isso não se faz em 2 dias, certo? Mandar tropas para que varressem todo o território levava certo tempo. Então ele, para garantir, já pegou logo de 2 anos para baixo. Ele pensou, provavelmente, não é? No meio dessas crianças todas, ele há de estar incluído. Mas isso é desconhecer realmente o que seja a vontade de Deus, não é? Ninguém dribla a vontade de Deus. Então, cumpriu-se o que foi dito através do profeta Jeremias. De novo, Mateus buscando a revelação profética do Antigo Testamento. E Jeremias diz, na sua profecia, ouviu-se uma voz, isso com relação à matança das crianças, certo? Também foi predito. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e muito lamento. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada, porque não mais existem. Mostrando, né? Raquel é um nome tradicional judaico, não é? Então os filhos judeus, crianças judias, seriam mortas. E Ramá é uma região do norte da antiga Palestina, é uma cidade, não uma região, é uma cidade no norte da antiga, bem ao norte mesmo aqui da antiga Palestina, que existe até hoje. Existe até hoje a cidade de Ramá. Ouviu-se uma voz, é o que diz lá o profeta Jeremias, ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e muito lamento. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada porque não mais existem, o que mostra que essas crianças seriam mortas, já predito pelo profeta. Isso mais de 1000 anos antes da chegada de Jesus. Vejamos então o versículo 19, já tem como subtítulo Retorno a Nazaré. Depois da morte de Herodes,
Eis que um anjo apareceu em sonho a José no Egito. Não foi o que ele tinha dito? Você espera até eu dizer para você voltar. Herodes morreu. Notícias correm. José soube que Herodes morreu, mas mesmo sabendo, ele ia voltar? Ah, bom, agora Herodes morreu, posso voltar. Não. O anjo não falou para ele voltar quando Herodes morresse. O anjo falou que ele retornaria para dizer quando é que ele deveria voltar. Aqui ele diz aqui, ó, permanece lá até que eu te diga. Então, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma a criancinha e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois Assim levantou-se, tomou a criancinha e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, Arquelau, um dos filhos de Herodes, certo? Reinava na Judéia, teve medo de ir para lá. Assim, reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, teve medo de ir para lá, porém, sendo advertido em sonho, regressou para a região da Galileia. Olha que interessante. Ele voltou porque o anjo chamou. E aqui ele teve um outro sonho dizendo o quê? Não, olha só. Vai para Galileia. E foi morar na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito através dos profetas. Será chamado Nazoreu ou Nazareno. Então, nós somos chamados não só porque nascemos em certos lugares, mas porque vivemos muito tempo nesses lugares. No caso aqui, Jesus não nasceu em Nazaré, mas cresceu em Nazaré. E ele, inclusive, usava os cabelos na altura dos ombros, como os nazarenos. Né? Era vamos dizer que era moda, mas era um hábito, né, dos nazarenos usar o cabelo aqui na altura dos ombros, e Jesus assim usava o seu cabelo. Então, o que acontece? Nós sabemos que foi de lá que eles saíram do norte, eles saíram de Nazaré e foram para Belém por causa do censo, lembram? Mas só que Mateus não conta a história dessa forma. Mateus, a primeira vez que Mateus está citando Nazaré é agora. Porque o que ele diz do nascimento de Jesus é que Jesus nasceu em Belém, como se já estivesse lá, certo? Mas nós sabemos pelas outras narrativas que não está errado o que ele disse, porque ele não desdiz nada. Ele começa a dizer que Jesus nasceu em Belém. Ok, ele não diz o que aconteceu antes. E aqui ele diz, então, que ao retornar do Egito, José chegou a pensar em ficar em Belém. Afinal, José era dessa região. Mas ele foi advertido pelo anjo que fosse, então, ficar na Galileia, na cidade de Nazaré. Então, nós fizemos aqui no nosso mapa, né, muito detalhado, que nós temos aqui Jerusalém, aqui nós temos Judéia, Samaria, Galileia. Na Judéia nós temos Jerusalém, Belém. Na Galileia nós temos Nazaré. O Mar da Galileia também fica aqui ao norte, e o Rio Jordão, ele começa na altura da cidade de Jerusalém. Tá? E o Rio Jordão vai ser importante também para o nosso dia de hoje. Mas antes disso, o que a gente queria trazer? Uma reflexão. As coisas aconteceram porque tinham que seguir um certo planejamento. Esse planejamento da chegada de Jesus era antigo e estava sendo como que acompanhado das esferas mais altas. Mas não é só porque Jesus é o Messias. Todos nós também temos os nossos planejamentos reencarnatórios. E também nós temos o acompanhamento, a supervisão, a proteção dos amigos espirituais. Também eles, muitas vezes, em determinados momentos da nossa vida, intervêm
É porque a gente não percebe. Mas eles intervêm. As quantas e quantas vezes não fomos advertidos em sonho para fazermos ou não fazermos certas coisas, mas não lembramos, certo? Não lembramos, a maioria de nós. Alguns até podem lembrar, mas isso é muito raro. Fato é que os amigos espirituais, sempre que podem, buscam nos ajudar mais de perto. Quando, por isso que é importante também estarmos preparados para essa supervisão. Durante a noite é um momento importante de refazimento, de tratamento. Nós podemos pedir antes de dormir para sermos tratados no mundo espiritual, para sermos aconselhados. Podemos pedir, mas isso não vai se dar por encanto. É preciso que tenhamos uma sintonia que nos permita ir com o nosso anjo guardião para essas instâncias de socorro, de ajuda, de aconselhamento, de tratamento no mundo espiritual. Acontece muitas vezes com as pessoas que estão invigilantes e muitas vezes se entregando a determinados vícios morais e físicos, que quando chega a noite e quando chega o sono, o anjo guardião não tem sintonia sequer para aproximar-se do seu tutelado. Então, muitas vezes, a pessoa que está dormindo, ao se desdobrar pelo sono físico, acaba indo com as suas más companhias. Não acontece isso com muitas pessoas durante o dia? E às vezes os pais falam assim: olha, má companhia, não anda com fulano, não vai para lá, não vai para cá, olha lá, cuidado. Também durante a noite podemos estar seguindo más companhias. Precisamos estar vigilantes em oração para que a nossa noite seja bem aproveitada, a fim de que ao despertarmos estejamos refeitos. Tem pessoas que acordam mais cansadas do que quando foram dormir. Mas onde que passou a noite inteira? Não é? Acordam assustadas, acordam cansadas, acordam desanimadas, acordam sugadas. É um sono que não refaz. Isso mostra que precisamos nos preparar melhor. Porque fato é que o alto está para nos ajudar. Está para nos ajudar. Mas ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Aí a gente responderia: mas quem não quer ser ajudado? Qualquer um diria: eu quero ser ajudado. Mas o que estamos fazendo para isso? Por exemplo, vamos dizer assim: aquele que fuma não quer ter câncer de pulmão. Quer? Claro que não. Ninguém. Aliás, eu só conheci uma pessoa que fumava e que queria morrer, então tinha escolhido o fumo para se matar. Que ela não tinha coragem de se matar diretamente, tá? Quer dizer, é uma coisa totalmente doentia. Mas as pessoas fumam para relaxar, para aqueles motivos daqueles comerciais do passado, né? Hoje em dia é proibido vincular com essa ideia de que eu estou muito bem porque eu fumo, porque eu... Bom, mas isso já está provado pela ciência que pode dar câncer, efizema pulmonar. E a gente vai dizer: mas você não quer ter uma vida saudável? Ou você quer ter câncer? Não, eu não quero ter câncer. Então o que faz? Para de fumar, simples. Mas eu fico muito tenso, cigarro. Aí a pessoa defende o vício. Então, muitas vezes, a pessoa se defende porque ainda não está fortalecida o suficiente para se afastar daquilo que não faz bem a ela, para se afastar de uma má companhia, porque vício é má companhia. Não precisa ser uma pessoa para ser uma má companhia. Se nós temos um vício, né, seja o vício da fofoca, seja o vício do cigarro, seja o vício do ressentimento, então, são más companhias que nós estamos elegendo para nós. E é preciso que a gente seja mais seletivo, porque quando a gente fica escolhendo essas más companhias, se os dias não são bons, as noites não vão ser melhores. E muitas vezes a gente se sente um pouco relegado, abandonado pelo anjo guardião, pelos amigos espirituais que estão do nosso lado querendo nos ajudar. Mas eles ficam muitas vezes como o
pastor pregando no deserto, porque não conseguem ser ouvidos, percebidos, porque os interesses estão distantes daqueles da saúde espiritual e da saúde moral, que vão exigir, felizmente, infelizmente, disciplina. Vamos lembrar do Chico: disciplina, disciplina, disciplina. E precisamos estabelecer disciplinas na nossa vida. Disciplinas que nos ajudem a conseguir os objetivos, voltando ao planejamento reencarnatório. Os objetivos que estabelecemos para nós antes de reencarnarmos. Antes de reencarnarmos, nós reencarnamos com determinação, porque eu vou fazer, vou acontecer, não, porque eu vou trazer esse hábito bom, essa tendência que eu tenho ruim, eu vou trabalhar para afastar de mim. Então, nós assumimos para conosco mesmo vários compromissos saudáveis. Mas vamos aqui imersos nesse mar de materialidade. Os nossos sentidos físicos começam com o tempo, né? Vamos crescendo, infância, adolescência, aí entramos na idade adulta. Entramos na idade adulta e já as lembranças vão ficando cada vez mais distantes, se não fizermos por onde as mantermos vivas dos nossos propósitos. Daí a importância de estudarmos a doutrina espírita, a importância de estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita, porque isso nos ajuda a nos mantermos fiéis a nós mesmos, fiéis aos propósitos que abraçamos antes de aqui chegarmos, lá desde o nosso planejamento reencarnatório. Isso nós trouxemos porque Jesus teve o seu planejamento, ele tinha uma grande tarefa, uma grande missão. E nós temos as nossas. A nossa missão é estarmos trabalhando a nossa melhoria. E a nossa melhoria passa pelos vícios, passa perto dos vícios e passa perto das virtudes e longe dos vícios. Né? Essa melhoria passa perto das virtudes e longe dos vícios. Mas vícios, quais são meus vícios? Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa se conhecer. Né? Vamos descobrir que além de vícios já temos virtudes. Podem não ser baobá de virtude, né? Jacarandá de virtude, mas já são arbustos de virtude. Mas precisam ser continuadamente tratados e cuidados a fim de que continuem crescendo e nós relegarmos ao abandono as nossas ideias viciosas para que elas vão morrendo com o tempo. Tudo é um processo, não é? Vamos então para o nosso capítulo 3. No nosso capítulo 3, Mateus vai trazer, porque de novo, é importante que ele traga, porque de novo, o que ele vai trazer agora foi predito no Antigo Testamento, que é a chegada antes do Messias do seu precursor, ou seja, daquele que veio antes dele, anunciando a sua chegada. E nós estamos falando de João Batista. João Batista, que é parente de Jesus, mas Mateus não fala sobre isso. O enfoque de Mateus aqui não é Maria, o enfoque de Mateus é José. Então ele vai trazer, José, o sonho quem teve foi José, José que ia para Belém, mas decidiu para Nazaré. Mas por que Nazaré? Foi aleatório? Foi ideia do Maria tinha nascido lá, eu já vi uma referência familiar lá. Então, aí o encontro de Maria com Isabel, as duas grávidas, Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, nada disso é contado por Mateus, ok? Vamos ver isso contado por outro evangelista. Então, é interessante que nós vamos ver que o evangelho é o mesmo, é a vida e os ensinos de Jesus. Mas cada um que conta do seu jeito. Conta com os seus objetivos. Então, lá no versículo 1 do capítulo 3, nós temos: naqueles dias surgiu João Batista,
proclamando no deserto da Judéia, aqui, ó, proclamando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Assim é a respeito dele o que foi dito através do profeta Isaías. Vamos de novo para onde? Lá para a Torá, lá para o Antigo Testamento. O precursor também foi predito no Antigo Testamento. E o profeta Isaías, através do profeta Isaías, veio a profecia. Voz que clama no... Voz, né? Voz, aquele som que sai da garganta. Não é voz, tratamento, pronome de tratamento. Voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas, ou seja, seus caminhos. Bom, fecha aspas aqui, é esse que é retirado. Bom, ele fica realmente aqui nessa parte do deserto, exatamente onde passa aqui o Rio Jordão. Ele fica no rio, fica perto do rio, porque ele usava o rio para batizar. Batizar, porque João era muito severo. João, ele falava que as pessoas estavam distantes da lei de Deus, que precisavam se arrepender, que precisavam voltar a cumprir as leis de Deus. Lembrando que havia uma grande observância ao cumprimento de rituais. Então, se estava dando oferenda, se lavava as mãos antes de comer, se não comia carne A, B ou C, tudo isso era muito observado com muito rigor. Mas aqueles 10 mandamentos lá, isso era secundário, né? Inclusive, por exemplo, existe um mandamento honrar pai e mãe. Mas existe a tradição dos antigos que se alguém fizer uma oferenda pelo pai ou pela mãe, que isso é que é honrar. Entendeu? Não é respeitar, não. Não é prover, não. Então, vejamos que eles trocavam a lei de Deus pela tradição. A tradição é que era realmente importante e deveria ser seguida. Jesus tem um momento que ele fala sobre isso quando os fariseus e os escribas vêm cobrar dele que ele estava comendo sem lavar as mãos e os discípulos dele também. Que isso ia contra a tradição dos antigos. E ele faz exatamente isso. Mas como assim? Vocês estão me cobrando tradição de antigos? Claro que ele não disse, mas como assim, né? Nós estamos dizendo. E, no entanto, a lei diz honrar vosso pai e vossa mãe. E vocês trocaram a lei por uma oferenda no altar, que diz assim, não, tudo bem, eu estou lá fazendo uma oferenda e é isso que eu estou honrando vocês na oferenda. E não é isso que diz a lei de Deus. Então, não se pode trocar a lei de Deus pela tradição de quem quer que seja, pela lei humana, certo? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Se a lei de Deus diz não matarás, não matarás, mas a lei tem vários países que está na lei, que pode o quê? Pode abortar, está na lei, pode eutanasiar, está na lei, pode se suicidar, está na lei, suicídio assistido, já existe isso em países, e isso vai contra a lei da vida. Então, antes da terceira revelação, antes da segunda revelação, lá na primeira revelação, há 3.500 anos atrás, não matarás, quinto mandamento. E não tem assim, caso de exceção. Não existe caso de exceção. É não matarás. Ponto. Então, não tem caso de exceção. A tradição, a lei humana não está acima da lei de Deus. Não está. Não adianta argumentar, e dia chegará em que as leis dos homens estamos, né? Nunca houve tanto direito quanto agora. E vamos continuar progredindo. Né? Embora cada vez que a gente se torna mais sensível e amadurecido diante das leis de Deus, é aquela história do verdadeiro sábio é o que sabe que nada sabe.
Mas esse é o verdadeiro sábio. Aqueles que estão começando no caminho, qualquer coisa que sabem já se acham os donos da verdade. Não é? Assim também, a gente percebendo o que é a importância da vida, cada vez que a gente vai amadurecendo para isso, parece que o mundo está se tornando cada vez mais selvagem. Porque como que permite algo assim? Mas não, gente. Está tudo andando no ritmo. É porque, graças a Deus, estamos já percebendo o que não percebíamos antes. O valor da vida como nunca percebemos em século algum anterior a este. Não é? Então, se já percebemos isso, já estamos andando muito bem. E cada vez vamos progredir mais com relação à lei dos homens, que vai cada vez mais se aproximar das leis de Deus. É a lei do progresso, né? Então, continuando aqui, João usava vestes de pelos de camelo. E, claro que não era pelos de camelo, era pele, os pelos estavam na pele do camelo, né? Lógico. Então João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos quadris. Era uma pessoa o quê? Simples. Simples. A única coisa que ele tinha em mente era que a lei de Deus deveria ser cumprida. E o que diz no versículo 5 diz: então acorriam para ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Então acorriam a ele, que estava por aqui, toda a Judéia, todo esse povo que estava por aqui, o pessoal de Jerusalém e aqui os arredores do Jordão iam até João. João era reconhecido como profeta, assim também como Jesus era reconhecido como mestre, como profeta, mas como profeta, João tinha um respeito muito grande. As pessoas o respeitavam e iam até ele. Ele tinha, inclusive, discípulos. Como Jesus teve discípulos, João também tinha discípulos. Confessando os seus pecados, esses que acorriam até João, eram mergulhados por ele no Rio Jordão. Então, eles eram mergulhados naquele ato que conhecemos como o batismo da água no Rio Jordão. Mas antes, eles tinham que o quê? Não é só confessar seus pecados, eles tinham que se arrepender, né? Fazer votos ali, em se confessando, que buscariam não errar de novo diante da lei. Continua aqui a narrativa no versículo 7, dizendo: vendo muitos dos fariseus e saduceus, são de novo aqueles do templo, né, que estão sempre ali observando, tomando conta, que vinham ao seu batismo, disse-lhes. Por quê? João sabia que eles eram do templo, que eram aqueles fariseus que colocavam as tradições dos antigos acima das leis de Deus, como nós vimos aqui, aquele exemplo que trouxemos. Então, João, vendo muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras. João não tinha meias palavras nem jeitinho, porque ele era direto, ele era franco e usava a palavra com todo o peso da verdade. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Que ira é essa? É a ira de Deus? Onde está a ira de Deus? Senão na nossa própria consciência. Eles estão errando. E vai haver o quê? Um retorno disso, na lei de causa e efeito. João está falando do jeito dele sobre essa realidade. Raça de víboras, porque, como Jesus chamava de hipócritas. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque eles não tinham interesse nenhum em se arrepender de nada. Por isso são chamados de víboras, porque eram hipócritas, estavam ali só para assuntar.
Produzir, portanto, fruto digno do arrependimento? Está perguntando, vocês estão arrependidos? E não supondes que deveis dizer entre vós, e não supondes, quer dizer, não fiquem pensando vocês, que vocês vão poder dizer, temos por pai Abraão, ou seja, somos judeus, muito bem postos na criação, né? Somos a raça escolhida, somos o povo escolhido, somos o povo de Abraão e somos poderosos dentro do povo de Abraão. Ou seja, a gente está podendo. Mas João diz, e não supondes, ou seja, não penseis que deveis dizer entre vós, temos por pai a Abraão, cheios de quê? Orgulho, com muita pretensão. E ele completa explicando por que eles não deveriam dizer isso. E o que eu vou dizer agora? Eu vou perguntar para vocês se a doutrina espírita tem ou não tem como nos elucidar essa fala de João Batista. Pois eu vos digo que mesmo destas pedras pode Deus erguer filhos para Abraão. Ah, vocês estão se achando especiais porque são filhos de Abraão, porque vocês são da nação escolhida, estão muito bem postos e que vocês são muito especiais por isso, mas eu vos digo que eu vos digo que mesmo destas pedras pode Deus erguer filhos para Abraão. Pedra. Imaginar que seja uma pedra. Como é que uma pedra, Deus pode de uma pedra erguer filhos para Abraão? Como que é isso, gente? Porque essa é uma que faria pensar assim, João é um louco, não é? Eu vos digo que Deus pode, mesmo destas pedras, erguer filhos para Abraão. Então vejamos aqui. Deus cria, não é isso? Ele está falando de quê? De Deus. Ele não está falando de ninguém, menos ninguém, não que Deus seja uma pessoa, né? Mas ele não está falando de nenhuma instância inferior, ele está falando da instância do Criador, certo? O Criador. Criador só um. No universo, existem três coisas: Deus, Espírito e matéria. O Criador e a criação. Mas, na verdade, Deus não cria espírito e matéria. Deus cria princípio espiritual e princípio material. Esses princípios estão sujeitos, como toda a criação, às leis de Deus. A lei do progresso é uma delas. Muito bem, então vamos voltar. Já vimos aqui Deus criando o princípio espiritual e o princípio material. E a lei do progresso vai nos colocar diante da evolução, correto? Muito bem, então vejamos. Evolução. Dá para ver bem?
evolução, vamos colocar num plano inclinado aqui, que mostra como ela se dá. Essa evolução, primeiramente, é uma evolução das formas, chamada de evolução anímica. Após essa evolução anímica, começa uma outra evolução, que é a evolução moral, certo? Na evolução anímica, o que nós temos? Os 3 reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal. Num determinado momento do reino animal, que os espíritos superiores não diz que momento é esse, ele diz que são dos mamíferos superiores, nesse exato momento, porque em cada transição de um reino para o outro, por exemplo, nós vamos ver aqui, do reino vegetal para o reino animal. Existe alguma espécie que a gente pode dizer que está entre um reino e outro? Vamos pensar na planta carnívora. É uma planta, é verdinha. Ela come inseto. Mas peraí, ela é um bicho ou é uma planta? Então nós vamos ver que entre os reinos, né, existe um cristal do reino mineral que, se você o tritura numa base e o coloca numa solução, ele retoma a forma. Vamos imaginar que ele está. Você tritura e fica o pozinho aqui, ó. Tá aqui a solução e tá o pozinho. A solução tá aqui. A solução. Aqui tá o cristal. Certo? E aqui tem uma partezinha que foi triturada do cristal. Aí você mergulha nessa solução e essa parte que foi triturada, ela volta, se encosta aqui nesse cristal e retoma a forma que tinha antes de ser triturada. Olha que interessante. Então nós vamos ver que existem essas transições. A natureza não dá saltos. Mas é claro que a nossa inteligência ainda não conhece todos os degraus. Por que a gente não conhece todos os degraus? Porque a casa do Pai tem muitas moradas. Não vamos pensar que todos os degraus estão no nosso mundo. Se a casa do Pai tem muitas moradas, existem outros mundos onde podemos ter as transições das partes que faltam aqui. Quando chegamos num determinado momento evolutivo, isso não vamos esquecer, só para a gente dimensionar, que nós somos imortais, tá? Nada é criado para se acabar. Então, na natureza, né, tudo se transforma. Nada se cria, nada se perde. Aliás, se cria, Deus cria. Princípio material, princípio espiritual. Mas a ciência nem chegou lá ainda. Tá? O que ela vê é isso, é o que existe e essa transformação. Então chega num determinado momento onde Deus cria os espíritos simples e ignorantes. Certo? É esse ponto aqui. Aqui somos criados como espíritos simples e ignorantes. E o que tem o espírito simples e ignorante? Instinto. E da onde vem esse instinto? Da fase anterior. Vamos lembrar lá dos homens das cavernas? Quais são as preocupações do homem da caverna? Se proteger, procriar, se alimentar. São preocupações instintivas.
as outras estruturas elaboradas que vão surgindo, família, amor, e mesmo isso, existem pinceladas no reino animal sobre isso. Mas são pinceladas. Nós agora vamos transmutar para a humanidade. Emmanuel comenta que Pilatos, quando apresenta Jesus, eis o homem, ele destaca que Jesus é o ser humano em sua plenitude, sem nenhum traço mais de instinto. Então, nós estamos caminhando, superando os nossos instintos e caminhando para a plenitude da humanidade, que é agora a qual fazemos parte. Mas, como estávamos dizendo, como somos imortais, pensamos, mas quantos anos leva para fazer isso? 10 mil anos? 20 mil anos? 1 milhão de anos? Eras. Quando a nossa história começou, e vejamos que princípio espiritual e princípio material, eles vão evoluindo de forma não individualizada, ok? É difícil, mas vamos lá, vamos fazer um esforço. Porque é uma informação, são informações que a doutrina espírita nos traz, porque é alguma coisa muito nova. Mas está lá, Allan Kardec. Só codificou. Tudo isso que nos trouxe foram os espíritos. Então, até um determinado momento dessa evolução anímica, e quando dizemos um determinado momento, é no reino animal. O princípio espiritual e o princípio material, eles evoluem. Eu estou botando para baixo, deveria ser para cima, né? Eles evoluem de forma não individualizada. Não há indivíduos. Quer dizer que eu fui uma samambaia? Eu fui um espíritozinho de uma laranjeira? Não. Né? Porque, eu fui uma formiguinha? Não. Princípio espiritual não individualizado. Essa individualização do princípio espiritual só vai se dar no reino animal, e é no reino animal superior. Mas qual espécie? Os espíritos não dizem. Só dizem que é no reino animal. Por quê? Porque é o que a gente pode. E mesmo assim a gente fica, nossa. Então aqui estamos como espíritos simples e ignorantes. É claro que não somos mais simples nem ignorantes, porque não habitamos mais um mundo onde é que habitam os simples e ignorantes. Mundo primitivo, certo? Os simples e ignorantes habitam mundos primitivos. Nós não habitamos mais um mundo primitivo. Nós habitamos um mundo de provas e expiações. Então, o nosso senso moral já está muito melhor. Certo? É claro que, para atingirmos o grau, a nossa distância de espírito imperfeito para um espírito puro, eras. Nós temos muito que andar ainda. Né? E ninguém tem que se preocupar com o tempo. Já estou ansioso. A gente fica ansioso só porque está na carne, tá? Mas quando a gente sai da carne, a ansiedade acaba, porque aí a gente toma posse da nossa imortalidade, tá? Quando a gente está na carne, a gente ainda está muito impregnado com o sentido de morte. Por quê? Porque esse corpício vai-se embora, ele está emprestado só por um tempinho. Então, o nosso instinto de sobrevivência, né, ainda é forte. Não é? Claro. E é importante que seja. Muito bem. Isso tudo por quê? Porque João Batista, o nosso querido João Batista, virou para os saduceus e os fariseus e disse para eles: vocês estão se achando, porque vocês são filhos de Abraão,
Sério isso? Olha, eu vou contar para vocês que mesmo destas pedras pode Deus erguer filhos para Abraão. A única coisa que Deus vai precisar para isso é o quê? Tempo, certo? Não é, mágica, aí, da pedra lá surge um bonito. Não, certo? Então, nós explicamos que isso aqui são eras, 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 eras e eras. Evolução anímica e depois entramos no processo da evolução. Evolução anímica quer dizer evolução das formas, ok? E evolução moral, que é a evolução da essência, né? E aí é o processo de nós trazermos simples e ignorantes, mas com as leis de Deus gravadas na consciência. E toda essa evolução moral está em trazer à consciência as leis de Deus que estão na nossa consciência profunda, trazer a nossa plena consciência. Esse é o trabalho que nós vamos fazendo, depurando a qualidade do nosso livre-arbítrio, enfrentando provas, ganhando algumas, perdendo outras, refazendo tantas vezes sejam necessárias através das expiações. E hoje nós vamos parar por aqui. Não vamos. Não, vou falar só mais um aqui para terminar essa parte, um versículo. O machado já está colocado junto da raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Não tem como falar disso agora, a gente vai voltar nesse versículo. Esse versículo também merece ser comentado. Então a gente vai parar no versículo 9 mesmo. Ok? Vamos parar aqui no versículo 9. Semana que vem continuamos a partir do versículo 10 do capítulo 3 de Mateus. Vamos fazer a nossa prece. Depois vamos terminar a gravação e depois a gente conversa. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por tudo que recebemos de Ti, pela presença amorosa dos espíritos amigos que sempre buscam nos ajudar. Ajuda-nos a nos prepararmos melhor para as nossas noites, Senhor, a vigiarmos melhor e nos lembrarmos da prece. Que as Tuas bênçãos estejam em nós, entre nós, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Deixa eu parar aqui.